Olá pessoal, hoje vamos aprender sobre a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade. Vocês sabem como a Segunda Guerra Mundial aconteceu? Foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maior potência das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências. Organizada em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. Foi uma guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Mas por que essa guerra aconteceu? Quais foram as suas causas? Vamos descobrir? A Segunda Guerra Mundial teve várias causas, mas podemos destacar algumas principais, como a crise econômica mundial de 1929, que gerou desemprego, pobreza e instabilidade social em vários países. O surgimento de regimes totalitários na Europa, como o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália e o franquismo na Espanha, que defendiam o nacionalismo, o militarismo e o expansionismo territorial. Podemos mencionar outras contribuições importantes para o surgimento da Segunda Guerra Mundial, que inclui o expansionismo japonês na Ásia, especialmente na China, as políticas de apaziguamento adotadas por algumas nações ocidentais, que buscavam evitar conflitos por meio de concessões à Alemanha e ao Japão, e a corrida armamentista, na qual as principais potências buscavam fortalecer suas forças militares, aumentando ainda mais as tensões internacionais. Esses fatores combinados culminaram na eclosão da guerra em setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, levando ao conflito global. Podemos fazer a seguinte pergunta: o que foi o expansionismo japonês na Ásia? Foi uma política agressiva de expansão territorial e controle econômico adotada pelo Japão nas décadas que a antecederam a Segunda Guerra Mundial. Isso inclui a invasão da Manchúria em 1931 e o subsequente envolvimento em conflitos na China, visando a expansão de seu império e recursos naturais. Outra pergunta que podemos fazer também é quais eram as principais potências que estavam envolvidas antes desse conflito. Uma delas foi a Alemanha, outra a União Soviética, também a Itália, o Japão, o Reino Unido, a França e os Estados Unidos. Todas elas estavam envolvidas em uma significativa corrida armamentista, aumentando seus exércitos, marinhas e forças aéreas, à medida que se preparavam para um possível conflito global. Esse aumento na capacidade militar, ele contribuiu para o clima de tensão, como mencionado antes, que culminou na eclosão da Segunda Guerra Mundial. A insatisfação da Alemanha com o Tratado de Versalhes, que impôs duras sanções ao país após a Primeira Guerra Mundial, e a disputa por mercados e matérias-primas entre as potências europeias e asiáticas. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em 6 fases principais. Início da guerra na Europa, em 1939, avanço do eixo em 1940, a guerra se tornando global em 1941, paralisação dos avanços do eixo em 1942. Aliados ganham impulso em 1943 e a aproximação dos aliados em 1944. A primeira fase, ela começou com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em dia 1º de setembro de 1939, que provocou a declaração de guerra da França e do Reino Unido contra a Alemanha. Então, a Alemanha ela usou uma tática chamada Guerra Relâmpago, que consistia em ataques rápidos e surpreendentes como aviões, tanques e tropas. A Polônia foi derrotada dentro de um mês. Em seguida, a União Soviética também invadiu a Polônia pelo leste, cumprindo um pacto secreto que havia feito com a Alemanha. Para entendermos melhor este resumo, a primeira fase da Segunda Guerra Mundial ela foi desencadeada em setembro de 1939. Esse período era muito crítico na história mundial. O contexto internacional era muito tenso, que ficaram com ressentimentos após a Primeira Guerra Mundial e o surgimento do expansionismo alemão, que era sobre o regime de Hitler. A expansão alemã começou com a anexação da Áustria em 1938 e a anexação dos Sudetos da Tchecoslováquia após a Conferência de Munique. No entanto, o conflito estourou em sua forma mais devastadora
com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939 e foi seguida pela declaração de guerra do Reino Unido e da França em 3 de setembro de 1939. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. You can imagine what a bitter blow it is to me that all my long struggle to win peace has failed. We have a clear conscience. We have done all that any country could do to establish peace. But a situation in which no word given by Germany's ruler could be trusted, and no people or country could feel itself safe, has become intolerable. And now that we have resolved to finish it, I know that you will all play your part with calmness and courage. Então, a Alemanha ela utilizou táticas militares modernas, que era as estratégias de guerra relâmpago, que permitiu essa guerra avançar rapidamente. A invasão da Polônia desencadeou uma ocorrência internacional, mas durante os meses seguintes houve pouco confronto direto, que era uma fase conhecida como o Estranho Silêncio. A União Soviética também desempenhou um papel significativo nesse período, ao invadir a Polônia a partir do leste em 17 de setembro de 1939, cumprindo os termos do Pacto, que era um acordo de não agressão com a Alemanha nazista. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial resultou na rápida derrota da Polônia, que foi dividida entre a Alemanha e a União Soviética. As potências aliadas, embora tenham declarado guerra à Alemanha em apoio à Polônia, não forneceram ajuda eficaz nessa fase inicial. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial foi marcada pela invasão da Polônia pela Alemanha e pela subsequente entrada na Guerra da Grã-Bretanha e da França. Isso colocou como bases para o conflito global em larga escala. A segunda fase foi marcada pelos avanços do eixo da Europa e na África. A Alemanha invadiu e ocupou vários países, como a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França. A França foi dividida em duas partes, uma ocupada pelos nazistas e outra governada pelo regime colaboracionista de Vichy. A Grã-Bretanha resistiu aos ataques aéreos da Alemanha na Batalha da Grã-Bretanha, e a Itália fascista entrou na guerra ao lado da Alemanha e invadiu países como a Albânia, a Grécia e o Egito. O Japão imperialista expandiu seus domínios na Ásia e no Pacífico, invadindo países como a China, Indochina e Filipinas. A terceira fase foi caracterizada pela entrada dos Estados Unidos da União Soviética na guerra, tornando-se global. Os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês da base naval Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941. Esse ataque surpreendeu os americanos e provocou uma forte reação patriótica. And dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Os Estados Unidos declararam guerra ao Japão e aos seus aliados do eixo. A União Soviética entrou na guerra após a invasão alemã ao seu território em 22 de junho de 1941, que violou o pacto de não agressão que havia entre os dois países. Essa invasão foi chamada de Operação Barbarossa. Tinha como objetivo conquistar os recursos naturais, o espaço vital da União Soviética.
A quarta fase foi determinada pela paralisação dos avanços do eixo em vários pontos do mundo. Os aliados conseguiram deter e reverter as ofensivas do eixo em batalhas decisivas, como a Batalha de Stalingrado, na União Soviética, a Batalha de El Alamein, no Egito, e a Batalha de Midway, no Pacífico. Essas batalhas foram marcadas por grandes perdas humanas e materiais para ambos os lados, mas mostraram que o eixo não era invencível. A quinta fase foi dominada pelo avanço dos aliados na Europa e na Ásia. Os aliados iniciaram uma série de contra-ataques ao eixo, como a invasão à Itália pelos americanos e britânicos, que levou à queda do regime fascista de Mussolini. A invasão da França pelos aliados no dia D, que marcou o início da libertação da Europa Ocidental, e a invasão da Alemanha pelos soviéticos pelo leste, que avançou até Berlim. No Pacífico, os americanos usaram uma estratégia chamada de ilha em ilha, que consistia em conquistar as ilhas ocupadas pelos japoneses até chegar ao Japão. Dessas ilhas conquistadas, as que são importantes são a Batalha de Midway, em junho de 1942, foi uma tentativa japonesa de invadir as ilhas de Midway. Foram derrotados pela Marinha Americana, fazendo a capacidade de guerra do Japão ser prejudicada de maneira permanente após essa batalha. A Batalha de Guadalcanal, em agosto de 1942 a fevereiro de 1943. Uma invasão americana com o objetivo de tomar a ilha, para impedir que o Japão utilizasse como base aérea. A Batalha de Tarawa, em novembro de 1943. Conquista americana que permitiu aos Estados Unidos utilizar a ilha como base e destruir a aeronáutica japonesa durante 1944. Uma das ilhas mais importantes foi a ilha de Iwo Jima. Os americanos absolutamente tinham que capturar Iwo Jima. Esta que seria usada como base aérea para os ataques de longo alcance ao Japão continental. Era também um local de pouso de emergência para bombardeiros danificados em voo retornando de missões ao Japão. Após a vitória dessas duas últimas ilhas e também nas Filipinas, a resignação japonesa em lutar até a morte deixou bem claro para os comandantes americanos que a invasão do Japão resultaria em milhares de mortes de soldados americanos. A partir dessa conclusão, optaram por utilizar uma arma poderosa que haviam desenvolvido, que seriam as bombas nucleares. A sexta e última fase foi caracterizada pelo colapso do eixo e pela vitória dos aliados. A Alemanha nazista foi derrotada em 8 de maio de 1945, após o suicídio de Hitler e a rendição incondicional de seus generais. Esse dia ficou conhecido como o Dia da Vitória, lá na Europa. O Japão imperialista foi derrotado em 2 de setembro de 1945, após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki pelos americanos e a invasão soviética da Manchúria. Esse dia ficou conhecido como o Dia da Vitória no Pacífico. Hitler enfrentou muita resistência dos países aliados. Após uma série de derrotas militares, a Alemanha ficou cercada pelos exércitos inimigos, que avançavam pelo leste e pelo oeste. A situação era desesperadora para Hitler, que se refugiou em um bunker subterrâneo em Berlim, a capital alemã. No dia 30 de abril de 1945, Hitler decidiu tirar a própria vida com um tiro na cabeça, depois de se casar com sua amante Eva Braun, que também se suicidou, mas com uma cápsula de veneno. Os corpos do casal foram queimados pelos soldados nazistas, mas alguns restos mortais foram encontrados pelos soviéticos, que confirmaram a identidade de Hitler por meio de sua arcada dentária. A cerimônia de rendição incondicional ocorreu no dia 7 de maio de 1945 e contou com a presença de representantes dos Estados Unidos, União Soviética, França e Grã-Bretanha.
Todos assinaram um documento que declarava o fim das hostilidades na Europa e a dissolução do Terceiro Reich. No dia seguinte, 8 de maio, outro documento foi assinado em Berlim pelos representantes das forças armadas alemãs e pelos comandantes aliados. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito devastador que causou cerca de 60 milhões de mortes entre civis e militares. A guerra também provocou crimes de guerra, como o Holocausto, que foi o genocídio de judeus e outros grupos perseguidos pelos nazistas, e usou armas nucleares que causou milhares de mortes e danos ambientais. O Holocausto aconteceu entre os anos de 1941 e 1945, que foi sobre o regime nazista comandado por Adolf Hitler na Alemanha, e foi um genocídio que provocou a morte de aproximadamente 6 milhões de judeus e também provocou a perseguição e assassinatos de outras milhares de pessoas, incluindo os ciganos, os homossexuais, deficientes físicos, comunistas e descendentes políticos. E o Holocausto ele teve origem nas ideologias antissemitas do nazismo, que propagavam a ideia de superioridade racial ariana e o ódio aos judeus. E esse regime ele implementou um plano sistemático para exterminar os judeus europeus, conhecido como a solução final. Isso envolveu a criação de campos de concentração e campos de extermínio, onde os prisioneiros eram submetidos a condições desumanas de trabalhos solicitados, experimentos médicos cruéis e execuções em massa em câmeras de gás. Os sobreviventes desses campos de concentração, eles relatam as condições ameaçadoras que enfrentaram e as perdas devastadoras de familiares e amigos. E o Holocausto ele teve um impacto duradouro na consciência global e desencadeou um movimento internacional em prol dos direitos humanos e da preservação do genocídio. A guerra, ela também gerou mudanças políticas, econômicas e sociais no mundo, como o surgimento das Nações Unidas, organização internacional que visa promover a paz e a cooperação entre os países. Também a divisão do mundo em dois blocos antagônicos, o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, liderado pela União Soviética. A descolonização da África e da Ásia, ela resultou na independência de vários países, e o desenvolvimento científico e tecnológico em áreas como a medicina, comunicação e transporte. Por fim, a Segunda Guerra foi um evento histórico muito importante que merece ser estudado e compreendido por todos nós. E outra governada pelo regime colaboracionista de Vichy. A Grã-Bretanha existiu. Que foi? Eu errei. Tá, vai de novo. Só volta. Tô tentando ajeitar essa câmera velha aqui. Já fala mal do seu pai dos outros. Gravando. Eita. 1, 2, 3 e... Bobiticos. Peraí. A terceira fase foi caracterizada pela entrada dos Estados Unidos da União. Calma, mulher. Não tinha não. Erros de gravação. Visa promover a paz e a cooperação entre os países. Também houve a divisão do mundo em dois blocos, os antagônicos. Ah, meu pai. Havia feito com a Alemanha. Só volta e grava de novo. Solta essas mãos, solta essas mãos. Peraí. Olá, pessoal! Vamos aprender sobre a Segunda Guerra Mundial? Militares opostas, os aliados e o eixo. Foi a maior... Hoje vamos aprender sobre a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade. Tô com vontade de rir. Tenta pronunciar bem as palavras. Já. Eu iniciei de novo. Entraram na guerra após o ataque japonês da base naval Pearl Harbor, no Havaí, em Pearl Harbor. Se eu falar assim, vão rir da tua cara. Que gerou desemprego, Volta. Pobreza. Vai, pop. Probeza, vai. A quinta fase foi dominada pelos oh meu Deus. Esse imposto tá me bugando.
Qual que tá em... O que tá de... Hã? Esse curso que é Ah, o curso tá. sexo e avanço. Tá gravando. Peraí, deixa eu só treinar essa palavra. Acho que Colaboracionista de Vic. Será que é Vic? Não, tá certo. De Vinci. Tá certo, eu acho. Hã? Vinci, eu acho que tá É certo. Vic? Será? Eu acho que é Vic, né? Vixe. Fala Vic na dúvida. A divisão do mundo em 2 blocos antagônicos. Vou falar aqui. Não. Tá Me certo, perdi. antagônicos. Antagônicos. A guerra gerou Tornando-a global. Os Estados Unidos entraram na guerra após o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor. Esse Pearl nome Harbor. vai- Vic ou é Vixe? Vixe. Vic, né? Ó. Já? Ó. Guerra Mundial de 1929, que gerou desemprego, pobreza e instabilidade Vai de social. Não, por que de novo? Pela última Tá vez, bom. vai, das vezes já. De 1941, que violou o Pacto de Não Agressão, que é entre os dois países. Cancela o teu vídeo. Ela já tava quase terminando, Thiago. A Segunda Guerra Mundial teve várias causas, mas podemos destacar algumas principais, como a crise econômica mundial de 1929, que gerou desemprego, pobreza e instabilidade social. Não tá no momento só. A Segunda Guerra Mundial... mano... Vai, já é certo. Planos britânicos, que levou à queda. Vai de novo, desculpa. Tá desmobilizados. Mas por que essa guerra aconteceu? Quais foram as suas causas? Vamos descobrir? Olha! Eita, como grava. Vai de novo. Só a última take. Dia da Vitória no Pacífico.